Olá pessoal, começando mais um podcast, pode falar com a Eli Naim, agradecer a vocês pela paciência de ficar assistindo a gente no canal no YouTube, também no Instagram, então continue lá clicando, compartilhando e vendo o nosso podcast cada semana com um tema diferente. Hoje eu vou receber uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, para mim é um grande exemplo de vida, a gente vai falar um pouco sobre esse grande exemplo de vida aqui. E muito carinho, meu sogro, mais do que meu sogro, ser humano, cidadão, Antônio Carlos, terapeuta ocupacional e tantas outras profissões. Ele que já conversou muito comigo, já fez um pouco de tudo e a gente vai falar muito sobre a terapia ocupacional, muito sobre a PAI, muito sobre o CAPS e vários outros serviços que a nossa cidade tem e que ele pôde fazer parte. Senhor Antônio, obrigado pela presença. Papai do Céu continue nos abençoando. Eu sempre começo o podcast falando um pouquinho da pessoa primeiro. O Antônio Carlos, filho de quem e pai de quem? Bem, sou do interior, nasci com uma família mais ou menos acertada, pais carinhosos. Sou filho de José Pereira de Freitas e Adenir Teixeira de Freitas. Um descendente de português e o outro descendente de italianos. Laje do Muriaé. Laje do Muriaé. Eu sempre gostei muito de artes, desde cedo. Meu pai era motorista, mas tinha uma oficina de móveis. Ele fazia móveis, mexia com madeira. Então, eu sempre muito curioso, estava sempre bisbilhotando e aprendendo a fazer alguma coisa. E chegou um ponto que, quando eu me formei em terapia ocupacional, foi um prato cheio para mim trabalhar com artesanatos. Ah, que legal. Vamos lá. Sai de Laje do Muriaé quando? Eu saí com 16 anos de Laje e vim para Niterói. Eu vim fazer o terceiro ano científico naquela época para poder depois fazer uma carreira no ensino superior. Então, naquela época, ou você fazia contabilidade ou você fazia ensino superior, que era científico. E como eu queria fazer, a princípio, engenharia, porque eu gostava muito de desenhos, de artes, essas coisas todas, estudei para fazer engenharia e cheguei a fazer 2 anos. O senhor chegou a fazer 2 anos de engenharia? Cheguei, mas me casei. Aí, quando a engenharia pegava, que eu tinha que estudar o dia inteiro, aí pegou. Ou eu estudava ou trabalhava. Primeiro filho, então, veio com quantos anos tem o primeiro filho? Se recorda de cabeça? Eu, depois de 4 anos de casado, veio o André. Veio o André. Entendeu? Que é o mais velho. É o mais velho. E aí eu tive que trancar a matrícula. E foi passando o ano, todo ano eu prendia a matrícula para não perder a oportunidade de algum dia voltar a fazer engenharia. Mas entrou no mercado de trabalho. Pronto, aí não deu. Aí falei assim, tem que fazer uma faculdade, eu não quero ficar parado. Aí fui tentar fazer línguas neolatinas, que era uma faculdade que você estudava português, espanhol, francês, italiano e latim. Passei em todas, perdi em português. Passou em todas e perdeu na língua portuguesa. Perdi em português. Aí eu pensei, não é para me fazer alguma faculdade. Aí, com amigos meus que eram engenheiros, eles pegaram um dia e falaram assim, Antônio, você trabalha numa área administrativa. Por que você não faz uma faculdade de administração de empresa? Pô, mas eu sou engenheiro, te ajudo a estudar matemática, te ajudo a fazer isso. Eu falei assim, é uma boa ideia. Passei, fiz a faculdade. Então, o senhor se formou em administração de empresas. Trabalhei, mas veio esse segundo filho. Veio uma garota que, por sinal, ela era excepcional.
Aí eu falei assim, é covardia. Administração de empresa, eu com uma filha excepcional, precisando de um apoio diferente. Aí fui procurar qual era a faculdade que eu poderia ajudar no tratamento da minha filha. Fisioterapia era maravilha, mas eu ia ter que ter uma aparelhagem maior dentro de casa para poder fazer o tratamento. Aí descobri que a terapia ocupacional poderia fazer quase tudo que a fisio fazia com atividades do dia a dia. Eu falei assim, é essa que eu vou fazer. E isso nós estamos falando que a gente está agora numa época onde a terapia ocupacional está em alta, mas nós estamos falando aí de pelo menos há 40, 50 anos atrás, 40 anos atrás. Ou seja, a terapia ocupacional sequer era conhecida como é hoje. Ela era conhecida como um artesanato e não conhecia como faculdade. Era um curso técnico. Entendi. Entendeu? Em 1850, ou 1950, aliás, foi que começou a reconhecer que isso daí era um trabalho que estava dando resultado. Que seria necessário profissionalizar mais do que apenas deixar. Então, o senhor para na questão da administração de empresas e vai cursar esse curso técnico à época ainda, né? Era técnico já a terapia? Já era o curso superior. Já era, então a terapia ocupacional já tinha sido estabelecido. Tem 35 anos que eu já sou formado em terapia ocupacional. E cada dia que passava, eu mais me empolgava com a terapia. E eu via com um pouquinho de sucesso no tratamento da minha filha, e comecei a ver que ela estava me entendendo melhor, eu já conseguia resposta naquilo que eu estava querendo, e eu falei assim, agora eu tenho que procurar algum lugar que eu possa passar para os outros também. Eu não quero ficar só com ela. Isso é em Niterói? Isso ainda em Niterói. Aí surgiu aqui em Campos, no hospital psiquiátrico, no João Viana, uma vaga para terapeuta ocupacional. Aí eu vim. Eu trabalhava 3 dias lá em Niterói, quer dizer, nem era em Niterói, era no pé da serra, depois de Magé. 3 dias numa casa de crianças lá e 2 dias aqui em Campos. Isso morando em Niterói e vindo fazer aqui. Quando a minha esposa conseguiu a transferência dela, porque ela era funcionária pública, estadual, conseguiu a transferência dela para cá, então eu resolvi mudar, abandonar o emprego lá de Magé e arranjei um emprego no Henrique Roxo. Então fiquei com 2 empregos aqui e, além disso, tive o prazer de ir trabalhar na PAI com crianças do tipo que era da minha filha. Aí eu acabei me realizando mais ainda, entendeu? Como terapeuta. Então eu conseguia conciliar a PAI, João Viana e Henrique Roxo. Entendeu? Então era 2 dias num, 2 dias no outro, 2 dias no outro. Então eu ficava 2 dias o dia inteiro num, 2 dias inteiro. E tudo isso na terapia ocupacional mesmo? Na terapia ocupacional mesmo. Abandonei a área da administração de empresa, porque eu achei que a administração de empresa, os patrões só queriam deem a nós ao vosso reino nada. Então eu não sentia prazer de trabalhar e não ter um retorno pessoal. Então, na verdade, a ida primeiro para a terapia ocupacional foi em relação da sua filha, Minha filha, que infelizmente depois de um determinado tempo, veio a falecer. Mas que o senhor fez em função dela e depois acabou o senhor se apaixonando pela profissão, até do resultado que obteve com ela, e aí o senhor quis levar isso para outras pessoas. Isso. E aí foi quando surgiu a vaga
no Rique Roxo, na PAI e em outros lugares, para quando o senhor se transfere para Campos e aí atende somente em Campos. Somente em Campos. E isso, nessa vai e vem de um outro, eu fui me aprimorando e achei também que eu poderia usar a terapia ocupacional em vários setores, sem ser só nesses 3. Descobri que existia a ecoterapia. E entrar nesse agora, que hoje é uma febre, mas que quem trouxe a ecoterapia à época para Campos foi o senhor, com mais uma profissional. Foi eu, Paulinho, que que trabalha com equitação e que está tendo um sucesso tremendo. Que bom, né? Tremendo. Com Dilma Schmidt, que é uma assistente social, que também, e mais, formei uma equipe, que era de assistente social, psicóloga, fono, terapeuta ocupacional e fisioterapeutas. E trabalhamos por muito tempo com convênios com a prefeitura e particular. Era onde? Era lá na Pecuária. Na Fundação Rural. Sempre foi lá, então? Sempre foi lá na Fundação Rural. A princípio, foi naquela chácara que existe do lado da Pecuária. Depois, eles viram que o trabalho estava indo muito bem, também convidaram que a gente fosse para dentro da Pecuária, nos forneceram uma casa que tem dentro da Pecuária, como se fosse o escritório da ecoterapia. E foi muito gratificante, e eu agradeço até hoje a gentileza deles nos fornecer aquilo, sem cobrar nada, e ajudaram com o espaço, com tudo lá, até que um dia acabaram com o nosso convênio. O senhor chegou a ficar quantos anos na ecoterapia? Mais de 10 anos. Né? Mais de 10 Bem mais de 10 bem anos. mais de 10 anos. E hoje existe a ecoterapia aqui ainda. Paulinho continua lá na usina, tem a equitação e tem ainda a ecoterapia. Agora a prefeitura, segundo eu soube, criou uma ecoterapia no Asilo do Carmo. Para atender alguns pacientes. E tem também outra ecoterapia também aqui em Campos, que eu não me lembro o endereço, mas eu soube que tem. Tira uma dúvida, que isso tem muito a ver com a área do senhor. Hoje muito se fala sobre crianças especiais, crianças com autismo, crianças com TDAH, crianças, infelizmente, com várias, como é que eu posso dizer? Com várias patologias diferentes. Isso já acontecia, só que o diagnóstico ele era limitado, porque hoje existe um grande número de crianças, principalmente com autismo, espectro autista, TDAH, crianças que necessitam de todas essas terapias que o senhor fala hoje, a profissão, né, como o senhor mesmo disse, da terapia ocupacional muito em alta, melhores salários pagos, né, devido à grande demanda dos profissionais. Antigamente já existia esse grande número, só que o diagnóstico não era feito com facilidade, ou houve realmente um aumento? Os pais desconheciam os efeitos, os sintomas, e esperava só como é que se diz? A procura dos médicos. E já tardia, tá muito. Não, procurava os diagnósticos só dos médicos. Hoje em dia, não. Se a mãe começa a notar que uma criança tem dificuldade de segurar um lápis, se uma criança tem dificuldade de segurar uma colher para comer com 2 anos, se uma criança tem dificuldade de caminhar, se uma pessoa tem dificuldade de manusear um objeto, de passar de um lugar para o outro, ela pode levar num terapeuta ocupacional que ele faz um diagnóstico. Não precisa passar pelo médico. O médico é só se realmente chegar à conclusão, ou o terapeuta, ou aquele outro profissional, de que realmente tem que ser investigado aquilo mais a fundo. Mais a fundo. Aí sim passa por uma neuro, por uma série de médicos. Mas antigamente as mães eram muito desconhecidas. Hoje em dia parece que todo mundo acha que o filho está com autismo
ou está com TDAH. Entendeu? Você vê, o TDAH é uma coisa que existe uma hiperatividade numa criança. E muitas vezes já diagnosticam de imediato. Mas a hiperatividade é uma coisa assim, é uma impulsividade da criança de imediato. Ela tem uma ação muito rápida e tem um raciocínio muito lento. E antigamente isso era... ele é muito levado. E na verdade, era uma hiperatividade. Hoje eles conseguem... É uma impulsividade. Hoje conseguem observar um pouco mais e aí podem ter essa tentativa de diagnóstico. Porque, na verdade, aquela criança lá de trás, que tem os mesmos sintomas dessa criança, ela já tinha isso lá. Só que antes era levado. Não, fulano é levado, não é imperativo. Né? A palavra era diferente. Olha, tem casos, por exemplo, vou até contar um caso que já aconteceu comigo. Chega uma mãe na praia, com uma criança, com um diagnóstico médico. Ele tinha uma hiperatividade exacerbada. Excessivo. Então, chegou para fazer uma entrevista com a assistente social e com a criança no colo, ele mexia em tudo, derrubava tudo, e tudo que ele mexia, a mãe dava um tapa na mão do menino. Aí eu falei assim, a assistente social não vai conseguir fazer a entrevista com a mãe, por causa da criança estar derrubando tudo e toda hora dá um tapa na mão do menino. Eu fui lá, peguei o menino e levei para minha sala. E lá eu tinha brinquedos que prenderia a atenção da criança, que é um dos temas que o terapeuta trabalha, no caso específico da patologia. Então, dei um brinquedo para ele, sentou, ficou brincando com um soldadinho que descia uma escada sozinho. O sozinho de lá de Muriaé. Então, o bonequinho caiu sem descer a escada. Ele foi e levou a mão para mim, que era para dar um tapa, porque o bonequinho caiu. Era o costume da mãe já. Aí eu falei assim, não, caiu porque ele tropeçou, não, porque ele errou o degrau, não, eu falei assim, o tio não vai te dar tapa, não. Vem cá, senta aqui. Eu pus ele sentado assim no sofá, perto de mim, passei o braço assim, comecei a conversar com ele, e não era assim, o menino dormiu, abraçado comigo. Nisso o porta era daquela porta de aço alumínio, lá na PAI, vi que ele, a mãe entrando e com a assistente social correndo atrás. Eu falei, o que houve? Eu levei um susto, menino. Aí eu vim ver se você tinha amarrado meu filho, porque ele está muito quieto. Eu falei assim, por que você amarra o seu filho? Amarro. Quando ele para, ele fica quieto. Dá vontade de falar assim, então eu vou encaminhar a senhora para a delegacia. Aí Deus me eu falei assim, volta lá para a sala da assistente social. Aí eu falei com a assistente social, faz uma entrevista sobre ela. Aí começou a entrevistar. Aí ela contou que ela era esposa de um cara que usava droga e que o cara, quando ela respondia, o cara batia nela. Ela estava repetindo aquilo com o filho dela. Ela tudo no filho. Aí eu falei com a assistente social, olha, o menino não é hiperativo. Ele tem reações por causa da ação da mãe. Encaminha a mãe um CAPS psiquiátrico. E encaminha a criança para a escola aqui da PAI. A mãe começou a fazer tratamento no CAPS psiquiátrico e o menino para a escola da PAI. O menino não apresentou problemas de hiperatividade na escola. E a mãe fez tratamento psiquiátrico no CAPS. Aí você vê como as pessoas confundiam. E eu mais me admirei do encaminhamento do médico por uma consulta. Sem saber a fundo qual é o real problema daquela casa, né? Daquela família. Então, você não pode dar um diagnóstico só numa consulta.
Antônio Carlos, eu acredito que você dizer que uma pessoa é hiperativa, você tem que ver o comportamento da criança em casa, na rua, na escola, para ver se ele age do mesmo jeito em todos os lugares que ele frequenta. Por isso a importância de ter outras consultas e de realmente saber. Porque, na verdade, o que aconteceu? O senhor conseguiu perceber dentro da sua sala que o problema não era com o menino, o problema poderia até ter causado, devido à grande frequência que ela fazia, ter causado danos maiores para aquela criança no futuro. E se ela não tem ajuda ali, ela ia continuar achando que o problema era o menino, mas na verdade o problema era ela. Entendeu? Como é que foi a experiência no CAPS? Olha, foi maravilhosa, entendeu? Eu tenho lembranças, tenho saudade, entendeu? Me chamam constantemente para voltar, entendeu? Quando eu vou lá, as crianças quase me derrubam, de saudade minha, me agarram nas pernas, ô tio, vem pra cá, tô com saudade de você, você tá bonito, entendeu? Então aquilo me enche de alegria e às vezes me dá vontade até de chorar, de ver o carinho deles com o senhor comigo. Pelo trabalho. E até os colegas, os profissionais de lá, ainda com aquele carinho comigo, entendeu? Tem uma outra fase que o senhor sempre fala, se recorda muito bem, que é a fase acadêmica. Depois o senhor acabou virando professor da faculdade. Explica um pouco isso, onde foi isso, né? Eu tinha conhecidos meus que trabalhavam na Universo. Aí eles queriam lançar a matéria de ecoterapia na faculdade, na área de fisioterapia. Aí, como eu trabalhava já com a ecoterapia, aí me chamaram para fazer um teste, conversar lá com a coordenadora do curso de física, e eu gostei, e eles gostaram também do trabalho. Aí convidaram para dar uma aula de ecoterapia na faculdade. E foi uma matéria nova, que ninguém conhecia, e que eles ficaram encantados de ter aula subindo no cavalo, e que muita gente também não conhecia o que era ecoterapia. Que eu tive até que fazer uma reunião com todos os professores da faculdade, explicando o que era a ecoterapia. Como eu também tinha feito da terapia ocupacional, para mostrar que a terapia ocupacional não era um curso técnico e não era de trabalho manuais, porque a terapia você trabalha com atividades. É desenho, é pintura. E, na verdade, a terapia seria, que é o que é feito hoje, inclusive. A terapia ocupacional é um complemento da fisioterapia e vice-versa. Porque a fisioterapia trabalha os movimentos, recupera os movimentos. Mas você vai trabalhar a dependência que um paciente tem de utilizar o dia a dia os seus movimentos. Quantos anos na faculdade? Eu sei que vira e mexe, passa um fisioterapeuta e fala: seu Antônio me deu aula na faculdade, não sei quem me deu aula na faculdade. Vários alunos, o senhor... até hoje eu encontro com muito. Professor, quer dizer, o carinho deles... Foram quantos anos também? Foram bastante tempo. 13 anos. 13 anos? Meu Deus do céu, muito tempo. Eu ia chutar 5 e ia errar por 8. Eu entrei em 2006, saí em 2019. Ou seja, o senhor realmente se encontrou nessa área. A PAI também, o senhor ficou muito tempo. Foram 12 para 13 anos. O Rick Roxo, o senhor também chegou, não, né? O Rick Roxo foram 12 anos. Então foi a PAI, Rick Roxo e CAPS. Fora a faculdade. E a PAI. Não, a PAI, Rick Roxo e CAPS. E o Viana. O João Viana. Conta um pouquinho dessa experiência. João Viana, por incrível que pareça, eu adoro trabalhar com crianças especiais, mas trabalhar com um paciente psiquiátrico é maravilhoso, você entendeu? Quando você consegue conquistar um paciente psiquiátrico, que eles chegam a andar com os braços abertos atrás de você, te protegendo, você
você sente que você tem aqui um guarda-costas te protegendo dos outros pacientes, entendeu? Sei lá, é maravilhoso. Entendeu? Eu lembro uma vez, o senhor brincando, falando a verdade, falei assim, é muito melhor estar no Rick Roxo lá o pessoal é mais normal do que muita gente aqui fora que acha que é normal. Eu lembro que o senhor sempre brincou. É verdade. Sempre brincou. Falar um pouquinho mais da questão da PAI, que foi uma parte muito bacana da minha vida, da vida do senhor, né? Porque mamãe foi presidente da PAI, junto com o senhor lá, junto com a nossa querida tia Lelé e tantos outros profissionais, Marta, vamos falar mais gente, o Márcio, Patrícia, Gerlane, Mary, tanta gente boa que trabalhou na PAI, né? E tem muitos ainda que estão lá até hoje. Não, estão lá até hoje, né? A gente teve o prazer, fomos nós dois, acho que foi na festa junina ano passado, não sei se você recorda, e, gente, era um frisson quando o senhor Antônio chegou, todo mundo queria falar com o senhor Antônio, e as crianças reconhecendo, Bruno Rosa, aquela turma toda. Era muito gratificante também a PAI, né? Muito, entendeu? Tem gente que lá... A doçura daquelas crianças, na verdade, sempre... Na hora do almoço, né? Eu lá, vamos lá, segura a colher assim, não fica comendo com a mão, entendeu? Vou sentar perto de você, se você não comer, eu vou pegar a colher e vou comer, entendeu? Aí a fono, ensinando eles a mastigar. Fono era quem? A Marta. Aí a Marta, né? Sempre foi a Marta. Ainda continua lá a Marta, né? Entendeu? Um outro trabalho fundamental, muito importante. E ela tem uma paciência, ela é muito maravilhosa. A Adileia é genial, entendeu? A Adileia também é fono? Não, a Adileia é fisioterapeuta. Muito legal. A América, a psicologia, entendeu? Profissional. E profissionais que permanecem uma vida praticamente lá, né? Desde que foi fundada, por exemplo, a Mary, desde que a PAI foi fundada. E a Adileia são as mais antigas. As mais antigas. Começaram com mamãe, com o papai, com aquela turma lá da casa de aluguel. Elas deram cor dela. É verdade. Profissionais exemplares e que fazem... Eu acho que todo profissional tem que ser remunerado e bem remunerado pelos serviços que fazem, mas fazem por amor, né? Hoje em dia, a procura de terapeutas ocupacionais é muito grande. Graças a Deus que abriu uma faculdade aqui em Campos de terapia ocupacional. Que bacana. Lá onde era a faculdade de filosofia, de odontologia. A Uniflu, no caso. Na Uniflu. Quando foi dada a primeira aula inaugural, eu e mais alguns TOs, os mais antigos aqui... Foram convidados aí. Que bacana. Para falar o que era terapia ocupacional. E a importância daquilo para aqueles pacientes. Mas eles quiseram saber muito sobre saúde mental. Aí quiseram saber de casos que acontecia dentro do hospital. Às vezes eles tinham medo de trabalhar lá ou não trabalhar. Eles ficavam impressionados quando a gente contava certos casos que aconteciam. Aí uma virou e falou assim: ô, senhor Antônio, por que você não escreve um livro da sua vida de TO, das passagens não só de TO, mas da vida toda, das suas passagens? Eu falei assim, é uma boa ideia, entendeu? Tânia Terra, que era a mais antiga, é a mais antiga TO daqui de Campos. Era eu, Tânia e Ana Luz. Aí veio a Sasha. Ah, Sasha. A gente baiana. Bem a Sasha, a baiana. Entendeu? Tem um carinho enorme pelo senhor também. E eu gosto muito dela. E aconteceu um caso muito interessante, que nós 4 fomos fazer concurso para a prefeitura. Então, cada um era especialista numa área. Eu era na psiquiatria, Tânia era não sei o quê, Sasha era órtese e prótese. Então, cada um ficou estudando, passando para os outros. A especialidade do outro. Quando nós chegamos para fazer a prova, eu cheguei atrasado. Na minha sala, só tinha uma carteira que não me cabia cada minha barriga. Eu tive que sentar de lado para fazer a prova. Aí, na hora de marcar o cartão, eu marquei a primeira letra, em vez de marcar o B, eu marquei no C, e através daquela dali eu marquei. Consequentemente, o senhor marcou a resposta 2,
A resposta 1 na 2. Na 2. Então, consequentemente, todas as Quase outras todas. o senhor foi Então, trocado. o que aconteceu? Quando saiu o resultado, eu errei todas de psiquiatria. Aqui o senhor era Aqui eu mais passei. especialista. Então, eu perdi e as 3 passaram. Era para ser, não teve jeito, era para ser. Eu falei assim, não era para mim entrar. Então, eu tenho que ficar lá na PAI, quero ficar no Henrique Roxo, quero ficar no João Viana, que lá que é meu lugar, entendeu? E que bom que foi assim. O senhor ajudou muito aqui as 3 instituições. Eu falo mais pela PAI, porque eu presenciava, né? Como filho da Nélia. Da Nélia lá e das Olimpíadas, que eu tenho um carinho enorme, uma saudade quando a gente ia para as Olimpíadas. Aquilo era a alegria das crianças e a gente, não como profissional, que eu era um ajudante do Márcio, do Elimar, do Júnior, lá do pessoal da educação física. Elimar era outro. É como se fosse um filho, né? Do senhor. Ele chama de pai. De pai mesmo, né? Entendeu? O Júnior também, que era... Que depois da área de educação física, isso. Ensinando xadrez para as turma crianças. lá. Que bacana. Senhor Antônio, como eu falo com o senhor, isso aqui passa rápido, o programa voou. Quero agradecer o senhor. Eu espero que tenha atingido o objetivo. Não, eu acho que 3 eram objetivos. Primeiro, o objetivo de estar passando para as pessoas a importância da terapia ocupacional na vida das pessoas, na vida dessas crianças, principalmente hoje, que tem o diagnóstico, mas muitas das vezes ainda o poder público, e eu não digo poder público municipal, eu digo poder público em geral, estadual e federal, não consegue entregar ainda a essas crianças os trabalhos que elas merecem, ou seja, os serviços que elas merecem, que é uma boa fonoaudióloga, um bom TO, boa fisioterapia, bom acompanhamento psicológico também, que a gente sabe o quanto que isso é importante. Então, a importância da terapia ocupacional, a importância de como é que quem nasce em Laje? Lajense. De um lajense sair de Niterói, se formar num curso por amor à filha primeiro e depois externar o amor, infelizmente, da perda da filha, ao invés de ficar enclausurado, querer salvar outras vidas, ajudar as outras crianças que poderiam ter a ajuda do senhor, sai de Niterói, vem para Campos, restabelece e aumenta ainda mais a família. Então, é um grande exemplo de um pai que, através da sua força de vontade, o amor com uma filha, ajudou Aí o senhor para analisar que não é só uma questão da vida pessoal do senhor. Quanto que o senhor trouxe para a nossa cidade, porque o senhor iniciou a ecoterapia junto dessas outras pessoas que o senhor mencionou, que hoje é um trabalho importantíssimo. Eu falo que várias vezes na Câmara é falado sobre a ecoterapia, sobre novos projetos de ecoterapia. O senhor, junto com a Tânia, pelo que o senhor falou, aumentou o nível de terapia ocupacional em Campos, ou seja, era muito limitado, era muito pequeno à época. Então, e passar para essas pessoas o quanto a terapia ocupacional é importante para que essas crianças evoluam com qualidade, que elas podem fazer muito e muito se forem bem instruídas desde o início com o tratamento médico. Então, é óbvio que para a gente foi um prazer. Acho que os terapeutas que estão estudando têm que ter isso como exemplo, como aqueles também que já fizeram parte não só da vida do senhor, mas dessas instituições, vão estar relembrando tudo isso. E eu agradeço essa oportunidade e também dizer que muitos terapeutas hoje em dia aí, que já têm clínicas, eles ficaram mais interessados em se formar em terapia ocupacional quando passaram pelos estágios por mim em algumas instituições, que eles ficaram encantados quando me viram eu tratando de pacientes psiquiátricos, que viram como eu lidava com eles na ecoterapia, e viram como eu tratava com eles na PAI. Alguns hoje têm até clínicas. A Sasha, por exemplo, é um exemplo claro disso. A Sasha, ela
e Tânia, eu tenho assim, a Tânia, como se faz dizer aqui, como o Papa aqui em Campos de terapeuta ocupacional, que ela é fabulosa, tem cursos, ela trabalha aqui, trabalha ali, trabalha em outros lugares sem ser só aqui em Campos. E eu fico feliz de ter conseguido hoje em dia ter uma faculdade de terapia ocupacional aqui em Campos, que já estava precisando há muito tempo. A procura, hoje, quando nós éramos 4, era eu, Tânia, Sácia e Ana Lúcia, entendeu? Eram os 4 que tinha aqui. Hoje são 30 e poucos. Ainda é muito pouco perto da grande demanda. O que acontece é a valorização. Eles querem o TO, mas não querem pagar o valor justo devido e justo. Entendeu? Então, tem algumas instituições que hoje em dia precisa ter uma equipe completa. Se não tiver o TO, eles não recebem o que teria que receber completo. Então, por isso, agora também virou TO, uma obrigação. Obrigação ter um TO dentro das instituições. Então, por isso que a procura é muito grande. A gente vê todos os estados do Rio procurando TO. Macaé, Rio das Ostras. É porque o próprio governo federal entende a importância da profissão e do trabalho, que começou a exigir dos estados e municípios, e aí agora os municípios estão todo mundo correndo atrás do TO, porque senão não recebe o recurso. Aí que eles falam, o TO está querendo ganhar mais do que médico. Quer dizer, estão desfazendo da profissão de TO e enaltecendo a do médico. Quer dizer, o médico tem o seu valor na área dele, mas o TO tem o valor dele dentro da área dele também. Então, não precisa tirar de um, desmerecer de um por causa do outro. Por causa do outro, não tem. Então, eles têm que merecer o trabalho do TO e do médico também. E que bom que, para a gente estar encerrando, como o senhor mesmo falou, que hoje existe a faculdade que mais profissionais vão poder estar se formando para que essa demanda também seja atendida, porque, no final das contas, quem precisa são as crianças, são as pessoas que precisam da terapia. Você vê, tem tantos alunos de TO hoje que foram minhas alunas de enfermagem, que hoje são alunos na faculdade de TO, porque quando me conheceram como TO, se animaram a fazer, além de enfermagem, fazer faculdade de TO. E hoje deve ter muita gente, até na própria atualidade, que já é formado em fisioterapia ou já é formado em enfermagem, que está fazendo essa agora de TO. Aí eu agradeço essa oportunidade. Nada. Obrigado, senhor. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eli Naim sobre terapia ocupacional, sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Diagnóstico cedo, para que essas crianças tenham o direito, né? Porque, na verdade, isso não deveria ser algo de privilégio. Isso tem que ser um direito para que essas crianças tenham todo o tratamento, fisioterapeuta, terapia ocupacional, psicóloga e todas as outras profissões para que essa criança tenha um futuro melhor. Gente, um abraço e até semana que vem com mais podcast. Pode falar com a Eli Naim. Fui!